Tudo bem, pessoal. A gente sai do Congresso Nacional e vai para o Rio de Janeiro. Ter mais informações sobre aquele sequestro de ontem, né, que acabou, né? Ainda bem, acabou com a rendição ali do sequestrador. Mas a gente tem aí, 24 horas depois do sequestro, a gente chama o repórter do SBT do Rio de Janeiro, Léo Santana, para nos atualizar. Léo, temos aqui um charaz aqui no Poder Expresso. Muito obrigado. Boa tarde, Leonardo, Xará, boa tarde a todos que estão assistindo o SBT News. Como você falou, o sequestrador acabou se rendendo ontem, no início da noite, e hoje, no desenrolar das notícias desse sequestro, a gente conseguiu descobrir um pouco mais sobre o perfil, o histórico criminoso desse sequestrador. Não era a primeira vez que ele cometia um crime, de acordo com a polícia, o Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, ele já tinha pelo menos 2 condenações aqui no Rio de Janeiro, condenações por crimes que foram praticados em 2019. Em 2019, ele cometeu roubos à mão armada dentro de um ônibus no Rio de Janeiro, roubou celulares e por esse crime ele foi condenado a 8 anos de prisão. Logo após esse roubo que ele praticou dentro do ônibus, ele assaltou mais 4 pessoas e por esses crimes ele foi condenado a mais 9 anos, ou seja, 17 anos de prisão. Ele já tinha essas condenações. Em 2021, preso preventivamente, ele foi condenado em segunda instância, aí tem essas penas que eu já descrevi para vocês, mas em 2022 ele teve as chamadas progressões de pena. Ele passou para o regime semiaberto e depois para a prisão domiciliar e precisava usar a tornozeleira eletrônica. Mas ele rompeu a tornozeleira eletrônica. Ainda em 2022, a Secretaria de Administração Penitenciária informou ao Tribunal de Justiça 6 vezes sobre o rompimento da tornozeleira. Mas não foi, a prisão dele, não houve a chamada regressão de pena, ou seja, fazer com que ele regredisse nesse sistema e saísse da prisão domiciliar. Inclusive, no ano passado, o Ministério Público pediu a regressão de pena para que ele voltasse para o regime semiaberto, mas isso não aconteceu. Só após esse crime de ontem é que todos esses erros, essas falhas e omissões aí começam a ser investigadas tanto pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio como pelo Conselho Nacional de Justiça. O que a gente tem a falar sobre o Paulo Sérgio Lima em relação ao sequestro de ontem? Na delegacia, ele chegou a conversar, a falar com o delegado responsável pela investigação. Não foi um depoimento formal, mas ele revelou que ele estava fugindo. Ele estava fugindo de traficantes aqui no Rio. O Paulo Sérgio de Lima, o sequestrador, ele atuava como traficante na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio, e ele foi para a Rocinha, que também é controlada pela mesma facção. Lá ele teve uma briga, ele disparou contra um outro traficante no domingo e a partir daí ele começou a fugir. Ele chegou a se esconder em hotéis aqui no Rio de Janeiro e ele pretendia ir para Juiz de Fora, ou seja, fugir desses traficantes e ficar na casa de parentes. Ele comprou com dinheiro vivo essa passagem, entrou no ônibus, o ônibus seguiu para Juiz de Fora, mas durante a viagem, logo no início da viagem, houve um problema no ar-condicionado e o motorista decidiu voltar para o Rio de Janeiro. A partir daí, segundo o depoimento dele, o sequestrador passou a achar que estava caindo numa emboscada, ou seja, tinham descoberto que ele estava fugindo, então ele precisava, o motorista estava voltando para o Rio para que ele fosse preso na rodoviária. A partir dali, ele começou a ficar com essa sensação de que estava sofrendo uma emboscada. Quando o ônibus chega no Rio, ele, segundo o depoimento dele, na verdade não um depoimento, como eu já falei, na verdade foi uma conversa informal com o delegado, ele acha que há policiais cercando o veículo. Quando os passageiros começam a descer do ônibus para esperar que o ônibus fosse consertado, ele saca a arma e nesse momento a vítima que foi baleada, o Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, vê que ele estava armado e corre. Quando ele corre, aí o Paulo Sérgio de Lima dispara 2 disparos ou 3 disparos, isso ainda não foi confirmado pela polícia, mas os laudos vão indicar, achando que a vítima era um policial. Em função desse tiroteio, ele acaba sendo cercado pelos seguranças e pelos próprios PMs que estavam na rodoviária e ali começa o sequestro.
Agora, passando informações sobre a vítima, né? Como eu já falei, o Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, ele foi transferido para o Instituto Nacional de Cardiologia hoje. Ontem ele tinha sido levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde passou por uma longa cirurgia de 5 horas. Ele recebeu pelo menos 6 bolsas de sangue. Nessa cirurgia foi retirado o baço dele, ele teve perfurações nos 2 pulmões e também uma outra perfuração muito próxima do coração que chegou a atingir, né, a parede do coração. Essa bala, ela permanece alojada próxima ao coração, no tórax, e os médicos agora do Instituto de Cardiologia estão avaliando se ele vai precisar passar por uma nova cirurgia ou se essa bala vai continuar alojada, porque segundo os médicos é possível que o paciente viva, tenha uma vida normal com essa bala alojada no corpo, mas claro, com os devidos cuidados. O ônibus passou por uma perícia e todos os reféns, os 16 reféns, foram ouvidos na delegacia e a gente vai continuar acompanhando esse caso, Leonardo. Léo Santana, que coisa! Quer dizer que, na verdade, veja bem, né, como o acaso, nesse caso, de um criminoso que já estava ali, né, cumprindo pena, acaba numa situação ali, fugindo de outros criminosos, o ônibus volta, aparentemente ele pode, nessa conversa informal, ter falado ali exatamente o que ele estava achando. De fato, houve esse retorno do ônibus, mas nada justifica efetivamente. Ontem a gente acompanhou a tensão envolvida nisso, fizemos até referências aqui, né, em relação a outro sequestro, que foi do ônibus 174, ainda muito presente na memória dos brasileiros aí no Rio de Janeiro. Enfim, agradeço a eficiência aqui das apurações, agradeço aqui sua gentileza para entrar com a gente. Agora sim, uma boa noite, um bom trabalho para você, Léo. E até a próxima, espero que várias vezes aqui no Poder Expresso. Eu que agradeço, muito obrigado a você e para todo mundo que está assistindo o SBT News.